No dia 16 de abril de 2014, uma tragédia aconteceu no mar da Coreia do Sul. Um grande ferryboat virou, afundou e matou 304 pessoas, sendo mais de 200 delas estudantes com idades entre 10 e 18 anos. Foi a maior tragédia marítima da história da Coreia do Sul e causada por uma combinação de falhas, erros e negligências, como você vai conhecer nesta triste história. Na noite de 15 de abril de 2014, o Sewol, um velho barco ferryboat desses que transportam pessoas e veículos, saiu da cidade de Incheon com destino à ilha Jeju, no litoral da Coreia do Sul. Ele levava 476 pessoas e quase 200 veículos. Era uma travessia rotineira comum, com 12 horas de duração, tão frequente que a tripulação do ferryboat nem se deu ao trabalho de organizar com a devida atenção a distribuição dos veículos no deck inferior do barco onde ficava a garagem. Eram automóveis, ônibus, caminhões e seguiam na garagem daquele velho ferryboat que tinha mais de 20 anos de uso, mas tinha passado por uma reforma recente que aumentou barbaramente a sua capacidade tanto de passageiros quanto de veículos. Conforme os veículos iam entrando na garagem, eles eram apenas estacionados lado a lado, sem respeitar equilíbrios entre tamanhos e pesos, o que contrariava todos os protocolos de segurança em embarcações daquele tipo. E isso, mais tarde, seria o estopim de uma tragédia que custaria a vida de mais de 300 pessoas, a grande maioria delas jovens estudantes. Mas a má distribuição dos veículos que o Sewol transportava naquela noite não foi a única causa da tragédia. Houve também um desentendimento geral entre a encarregada de conduzir a embarcação, a terceira imediata Park Yang-kyu, de apenas 26 anos, e o timoneiro Cho Jong-kim, que transformava os comandos que ele recebia em movimento nas primeiras horas da manhã seguinte, enquanto o comandante Lee Jong-sok dormia na sua cabine. A confusão na comunicação entre os dois tripulantes acabou resultando em uma curva fechada demais do ferryboat no canal de acesso à ilha Jeju, a poucos quilômetros da costa sul-coreana. E aquele movimento brusco do barco deslocou os veículos que estavam mal distribuídos na garagem e concentrou o peso ainda mais em um único lado do casco. O Sewol então adernou demais e foi deitando no mar sem conseguir voltar à posição original. Uma situação causada pela imprudência e despreparo da equipe comandada pelo capitão Lee, que dormia quando tudo isso aconteceu. Mas coisas muito piores aconteceriam naquele início de manhã de 16 de abril de 2014. Quando o ferryboat começou a adernar, quase derrubando da cama os passageiros e tripulantes que dormiam nas cabines, o comandante Lee correu para a ponte de comando e a primeira ordem que ele deu foi que todos permanecessem nas suas cabines, apesar daquela situação dramática. Ele tinha medo que a movimentação das pessoas fizesse o ferryboat tombar ainda mais. Pelos alto-falantes, o comandante Lee mandou que todos vestissem coletes salva-vidas, mas ficassem onde estavam, nas cabines ou no refeitório, porque naquela hora também estava servindo o café da manhã. Mas naquelas alturas, a água já começava a entrar no casco. Como a maior parte dos passageiros eram estudantes de uma escola da cidade de Yansan, eles viajavam para curtir alguns dias de férias em um resort na ilha Jeju, eles seguiram à risca a instrução do comandante, sem nenhum questionamento. Fazia parte da cultura coreana obedecer às pessoas mais velhas, especialmente o comandante de um barco. Mas eles não deveriam ter feito isso. Nas horas seguintes, à medida que o navio foi sendo engolido pelo mar, um a um, aqueles estudantes foram se afogando, trancados em suas cabines e impedidos de sair delas pela água que entrava no casco. Só os que ignoraram a ordem do capitão Lee sobreviveram, inclusive ele próprio, que foi um dos primeiros a abandonar o navio, mas ainda mandando que todos permanecessem onde estavam. Os absurdos não pararam por aí. A negligência continuou também durante a operação de resgate, que, por sinal, só foi acionada depois que um dos próprios estudantes ligou do seu celular para a guarda costeira, contando o que estava acontecendo e pedindo socorro.
Mas ele não sabia dizer onde exatamente ele estava no mar, muito menos as coordenadas que o atendente da guarda costeira pedia. E a guarda costeira não procurou identificar a localização do seu alvo. Por causa disso, o barco de socorro da guarda costeira levou 40 minutos para chegar ao local, embora aquele naufrágio estivesse acontecendo a poucas milhas da costa. E veio apenas um barco, apesar das dimensões daquela tragédia. Quando o barco da guarda costeira chegou ao local, o seu óleo já tinha denado mais de 50 graus e eram barcos particulares de pescadores voluntários que tentavam recolher aqueles que tinham desobedecido às ordens do capitão Lee e corrido para o convés de onde se jogaram no mar. Só eles se salvaram, e pouquíssimos deles eram estudantes. Presos dentro do barco, com a água subindo mais e mais, os estudantes passaram a usar os próprios celulares para mandar mensagens, algumas delas de despedida, aos pais. E os pais, desesperados, passaram a acompanhar a tragédia em tempo real através daquelas ligações, mas sem nada poderem fazer para socorrer seus filhos. Uma das mensagens dizia: "Mãe, não se preocupe, já estou vendo o barco de socorro pela janelinha." Aquela mãe ligou de volta, mas o filho já não atendeu. Era tarde demais. Como não podiam fazer nada para socorrer os filhos, as famílias diziam para os estudantes seguirem as instruções do comandante e obedecer às ordens de ficar onde estavam. Até hoje, aqueles pais se arrependem do que disseram aos filhos. A operação de resgate dos sobreviventes foi outra catástrofe. Aquele único barco da guarda costeira que foi socorrer as vítimas, que, por sinal, antes disso, recolheu o comandante Lee. Sim, ele foi um dos primeiros a abandonar o barco. Passou a usar um megafone para instruir os passageiros que ainda estavam dentro do ferry-boat a fazerem o oposto do que o comandante ordenara. A ordem agora era que todos saíssem de onde estavam e se atirassem ao mar, porque a inclinação do casco já não permitia mais a entrada das equipes de socorro no interior do ferry-boat. Mas não havia mais como eles saírem de lá. Eles estavam trancados na cabine e pela água que entrava. A equipe de socorro até tentou quebrar as janelas da cabine do ferry-boat para retirar os estudantes, mas também não deu em nada. O material era resistente demais. Lentamente o ferry-boat foi afundando até que ficou apenas o bico de proa fora d'água. E assim permaneceu por horas. Quando isso aconteceu, até emissoras de TV já tinham chegado ao local e passaram a transmitir ao vivo a tragédia, para desespero ainda maior dos familiares das vítimas, que passaram a acompanhar tudo aquilo pela televisão em tempo real. Enquanto isso, o Gabinete de Gestão de Crises do governo da Coreia do Sul apenas pedia que vídeos fossem mandados para eles avaliarem a situação. Eles nada faziam efetivamente para socorrer as vítimas, eles apenas cobravam vídeos. Eles queriam imagens do ferry-boat, ou para acreditar no que estava acontecendo, ou para ver o que poderiam fazer. Enquanto isso, o tempo passava e mais pessoas morriam afogadas. O governo sul-coreano chegou a mandar um helicóptero para o local, mas não para socorrer ninguém, e sim apenas para filmar o navio de cima. E o pior é que, enquanto isso, a presidenta só se manifestou 7 horas depois, no final da tarde, quando foi ao local e aparentemente sem saber muito do que estava acontecendo. Era um festival de absurdos, um atrás do outro. Quase 24 horas depois, na manhã seguinte, o Sewol afundou de vez no mar, acabando com as esperanças dos parentes das vítimas que não tinham conseguido sair de dentro do ferry-boat a tempo. Foram quase 2/3 deles e praticamente todos os estudantes daquela escola. A contabilidade da tragédia foi chocante. Das 476 pessoas que tinham a bordo do Sewol quando ele zarpou do continente, só 172 foram resgatadas. 304 pessoas morreram no desastre, quase 200 delas jovens estudantes com idades entre 10 e 18 anos. Eles pagaram com suas vidas a obediência à ordem dada pelo comandante Lee para que não saísse da cabine quando o barco tombou no mar. No dia seguinte, como o governo nada fazia, mergulhadores particulares, pescadores inclusive, passaram a mergulhar no ferry-boat para ver se encontrava algum sobrevivente trancado dentro do casco. Mas eles só conseguiram recolher corpos. Desde então,
Dois monumentos homenageiam os estudantes mortos no mais terrível naufrágio da história da Coreia do Sul, na escola Dawson High School, na cidade de Ansan, onde morava a maior parte das vítimas do naufrágio do Sewol. Um desses monumentos reproduz uma sala de aula com o nome de todos os alunos mortos no desastre escritos no quadro negro. Ele costuma ser visitado quase que diariamente por familiares das vítimas em busca de algum consolo. Até hoje isso acontece. Depois da tragédia do Sewol, pelo menos 3 pais de alunos cometeram suicídio, deprimidos com a morte dos filhos. E o mesmo também fez o diretor da escola, que também estava no barco naquele dia, mas sobreviveu e jamais se perdoou por isso. O último pedido dele antes de se matar foi que suas cinzas fossem jogadas no local onde aconteceu o naufrágio. Ele queria se juntar às vítimas e os seus alunos. Um dos mergulhadores também se suicidou 2 anos depois. Ele ficou traumatizado com as cenas que ele viu dentro do ferryboat. Ele foi um dos que ajudaram a recolher celulares e objetos pessoais, vários sapatos, inclusive, dos alunos dentro do ferryboat. Já os parentes das vítimas ficaram revoltados com a lentidão do governo da Coreia do Sul em explicar as causas do acidente. Eles passaram a promover uma série de protestos e chegaram até a acampar e fazer greve de fome em frente à sede do governo da Coreia do Sul. Eles pediam punição para os responsáveis. A indignação aumentou ainda mais quando eles ficaram sabendo que, quando soube do acidente, a então presidenta do país, Park Geun-hye, tinha ordenado que a guarda costeira recusasse ajuda externa, como já tinha sido oferecido pelos governos do Japão e Estados Unidos, porque os dois tinham barcos naquela região com helicópteros e podiam ter ajudado. Mas não, ela queria minimizar a tragédia para não fragilizar o seu governo. E chegou até a dizer que todos os passageiros tinham sido resgatados com vida. Mais tarde, a presidenta se defendeu dizendo que ela mesma não podia salvar ninguém. Nos meses seguintes à tragédia, a sequência de mentiras do governo sul-coreano desencadeou uma reação social e política sem precedentes na história do país. E ela culminou no impeachment da presidente Park, que também foi acusada de outros escândalos, como corrupção, abuso de poder, anos depois. Mas antes disso, a pressão popular para que os responsáveis fossem punidos levou as autoridades sul-coreanas a agir, ainda que tardiamente. Uma comissão de inquérito foi instaurada para apurar responsabilidades e mergulhadores e robôs submarinos foram enviados ao local do naufrágio para penetrar no barco afundado, a 40 metros de profundidade, em busca de corpos das vítimas. Depois de meses de análise, apurações, entrevista com os sobreviventes, a comissão de inquérito concluiu que não havia uma causa para a tragédia. Haviam várias. Uma delas foi a sobrecarga de peso a bordo. O Sewol, que tinha passado por aquela reforma 2 anos antes, que acrescentou 2 decks na sua estrutura e aumentou barbaramente a capacidade, tinha saído do porto com 180 veículos mal distribuídos, quando a sua capacidade máxima seria para pouco mais de 150. Naquela viagem, no total, ele transportava mais de 2.200 toneladas entre veículos e carga em geral e passageiros, quase o dobro do que ele comportava. Só que para isso, o lastro do casco naquela viagem foi reduzido das 2.000 toneladas recomendadas normalmente para pouco mais de 500 toneladas. O objetivo era compensar o maior peso diminuindo o lastro. Mas essa troca do lastro no fundo do casco alterou o centro de gravidade do barco e o equilíbrio do ferryboat. E ele ficou bem mais sensível a manobras bruscas, como aquela feita por causa do desentendimento entre os 2 tripulantes que pilotavam o ferryboat no instante do acidente. Além disso, na entrada do canal da Ilha Jeju sempre há uma forte correnteza e isso dificultou ainda mais a manobra. Quando o ferryboat se aproximou de uma curva mais fechada no canal, a terceira imediata, Park Yeon-kyu, encarregada pelo comandante Lee de conduzir a embarcação, ordenou que o timoneiro Cho Jong-ki virasse levemente para este bordo, o lado direito dos barcos. Mas o timoneiro entendeu que era para virar bastante e exagerou na manobra.
A terceira imediata, então, tentou corrigir e mandou que ele girasse o timão no sentido contrário, para bombordo, a fim de compensar aquele movimento errado. Mas isso desequilibrou ainda mais o casco, que já estava com a estabilidade comprometida pela má distribuição dos veículos na garagem. O Sewall, então, inclinou demais e não conseguiu mais retornar à posição original. Era o começo da tragédia. A conclusão da comissão de inquérito foi que houve negligência generalizada tanto na compensação do menor lastro com o maior volume de carga, quanto na má distribuição dos veículos na garagem e na comunicação truncada entre os dois encarregados de conduzir o barco. Além, claro, daquela desastrosa ordem do comandante Lee para que os passageiros ficassem onde estavam, apesar dele já saber que havia água entrando no barco. Também houve falhas gritantes nas operações de evacuação e resgate, as duas feitas de maneira precária e muito aquém da intensidade do desastre. Quantas pessoas poderiam ter sido salvas se a guarda costeira tivesse agido com rapidez e se o comandante Lee não tivesse dado aquela ordem para que todos ficassem onde estavam? Consequência disso foi que mais de 20 pessoas, entre tripulantes oficiais da guarda costeira e agentes portuários, foram envolvidos direto ou indiretamente na tragédia pela comissão de inquérito. Já o capitão Lee, que no julgamento disse que não lembrava detalhes daquele dia, foi preso acusado de múltiplos homicídios e teve um pedido de pena de prisão de morte pedido pela promotoria. Mas ele foi julgado e condenado a 36 anos de prisão. Só que essa pena depois mudou porque os familiares das vítimas recorreram na justiça e ela foi aumentada para a pena de prisão perpétua que ele vem cumprindo até hoje. 3 anos depois, em março de 2017, o casco do Sewall foi retirado do fundo do mar em busca de restos das vítimas que ainda estivessem confinadas dentro dele. Apenas uma ossada foi encontrada. 9 corpos de passageiros jamais foram localizados, sendo deles 8 estudantes e uma criança de 6 anos de idade. Não podia haver desfecho mais tocante para a pior tragédia da história do mar da Coreia do Sul. Eu sou Jorge de Souza e você ouviu uma das histórias que fazem parte dos livros Histórias do Mar, que podem ser comprados em www.historiasdomar.com. Gostou? Então clique aqui, deixe o seu like e se inscreva para receber outras histórias gratuitamente.